Vamos ler? A palavra de Deus diz assim: e percorria Jesus algumas cidades, todas as cidades e aldeias. O que Jesus fazia de melhor? Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. 3 movimentos: ensinando, pregando, curando. Quando a gente vê 3 movimentos, a gente lembra que há um 3, o número de Deus aqui. Vendo ele as multidões, tinha grande compaixão delas. Está dizendo que tinha amor? Não, mas o texto está falando de um outro tipo de sentimento. Qual é? Compaixão. Porque andavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não tinham pastor. Versículo 37. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas os ceifeiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. Até aqui. Irmãos, eu sou grato a Jesus e ao Espírito Santo, porque algumas coisas elas vão se tornando mais claras à medida que nós vamos exercendo fé, nós vamos batalhando, nós vamos assim, mantendo a nossa energia. Há dentro de nós sempre uma militância, no sentido que nós, por algumas razões, nos encontremos desmotivados ou desanimados com algumas coisas. E, pelo contrário, eu acho que momentos como estes que nós vamos ver nesta palavra hoje, como uma associação à palavra da semana passada, vão encontrando na nossa trajetória desse ano uma perfeita harmonia com o que Deus tem preparado para nós. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vimos na semana passada, durante o texto que nós lemos, que havia uma proposta de, no terceiro ano, Nabucodonosor chamar aqueles que estavam se preparando para que esses homens pudessem exercer no reino dele algum cargo de confiança, alguma posição estratégica naquilo que ele intentava realizar ali. E coincidentemente ou não, eu não li ou não tive clareza disso na semana passada, mas fui ter nesta. Nós lançamos um desafio que termina na terça-feira. Quem estava aqui lembra? Nós propomos, como Daniel, 10 dias, que nós nos separássemos, nos consagrássemos, para que nós nos sintamos preparados para aquilo que Deus quer movimentar na nossa vida. Quantos fizeram um propósito aqui? Fizemos. Termina depois de amanhã, mas hoje nós estamos ainda debaixo dessa palavra. E eu fiz uma associação que eu também estou para concluir o terceiro ano, não do meu reinado, porque eu não reino em parte alguma, mas da parte do ministério que me foi confiado aqui. Eu iniciei, ou recebi de Deus, a incumbência no início de 2012. Eu já pastoreava essa igreja junto com os irmãos, quem não é desta época, mas em 2012 eu recebi a incumbência para que eu e Elaine, juntamente com o Boni e Eliane, assumíssemos o ministério local. E estamos às portas do terceiro ano. E essa palavra se acendeu no meu coração de uma forma impressionante, porque ela fala de ceifeiros, de trabalhadores, ela fala de um ministério, ela fala de um propósito.
e que sem o ministério ou sem trabalhadores nós não vamos alcançar os objetivos pelos quais Jesus um dia nos fez sonhar. E esse texto de 2000 anos atrás nunca foi tão atual como hoje, onde a gente percebe que as comunidades, as igrejas estão se tornando grandes rodoviárias, onde um número imenso de pessoas entram e saem e vão para qualquer destino, compram qualquer bilhete para parte alguma, não sabem muito bem onde vão. Tem muita dificuldade de estabelecer vínculos e se submeterem a uma autoridade local, para juntos construir um grande muro, onde você possa estar de alguma forma protegido de toda esta atração, ou de toda essa energia, que em vez de estar puxando pessoas aqui para dentro, estão retirando de dentro para fora. São rodoviárias, que você vai no guichê e pede um bilhete para o destino que você acha que aquela igreja pode te levar, que atende a tua necessidade humana, horizontal, passageira, sem visão de um todo. Quando Jesus declara o versículo 37, ele o faz com uma profunda desolação. E aqui nós podemos abrir duas percepções diferentes. E aí você tome qual que você acha que é a mais própria no teu coração. Que Jesus, ao declarar no versículo 37, olhando para os seus discípulos e vendo uma grande multidão, olha, essa área é grande, mas os ceifeiros são poucos. Você pode ter a percepção de que Jesus estava lançando ali uma profecia de que sempre as coisas seriam assim. E por mais que a gente dedique aqui ou ali, vamos ali, é uma realidade profética que a gente não tem como alterar. Eu prefiro a segunda percepção, da qual Jesus, tomado por íntima compaixão, olha para aquelas pessoas e percebe que elas não estavam entendendo muito bem o que era ensinar, o que era pregar e o que era curar. E que havia por parte da igreja uma necessidade de consciência, de lutar contra essa horizontal realidade natural do homem, de encontrar a sua zona de conforto, de entrar debaixo de qualquer ministério e ali encontrar uma sombra e ficar descansando. De que a palavra ministério está reservada para alguns, sendo que Jesus está dizendo aqui, olha, a seara é grande, se todos tomassem parte da seara, seríamos muitos, e a equivalência e a média seria distribuída, conforme o potencial e o talento de cada um, mas que não seria algo reservado para alguns, como tem sido de 2000 anos para cá. E olha, irmãos, eu, sem vaidade, sem presunção alguma, eu me sinto muito, mas muito à vontade para falar desse tema com os irmãos, porque eu, em quase 17 anos de Evangelho, tirando o primeiro ano, que é o primeiro ano de muita absorção, aí você vai até o batismo, mas praticamente do meu batismo para cá, 15, 16 anos, eu sirvo a Jesus, eu trabalho na obra do Senhor, eu dedico tempo, energia e vida ao Evangelho. Eu considero que o Evangelho transformou a minha vida, e não há nada que eu possa fazer das mínimas coisas que eu tenho feito há 16 anos que possa compensá-lo. Eu faço porque amo Jesus, eu faço porque sou movido por uma força que Paulo diz assim, olha, ai de mim se não pregar o Evangelho.
porque a minha consciência tomou uma forma tão grande que eu não consigo. Por mais que eu, às vezes, idealize, eu planejo o meu futuro, logo eu paro e penso, mas será que isso é de Deus? Se não for, eu também não vou. Então Paulo fala, eu sou escravo de Jesus. E eu digo isso, irmãos, com uma profunda tranquilidade e um orgulho, se podia assim dizer, que eu sou um servo, eu sou um escravo de Cristo. Eu não tenho mais na minha vida vontade própria, eu não tenho, e nem desejo ter. Eu vivo por um ideal em Deus, e eu sinto que ao término desses 3 anos, eu posso estar falhando, porque esta palavra que Jesus alertou 2000 anos atrás para as igrejas, acontece aqui também. E a gente talvez não tenha nos aparelhado para fazer com que Jesus, ao olhar para aquela grande multidão, nos desse essa palavra tão forte, dizendo, olha, é grande mesmo, mas tem poucas pessoas que vão fazer essa coisa andar. A gente vai lembrar, eu já disse isso aqui, que o ministério de Jesus é composto de 3 fases. A fase de anunciação, primeiro ano. A fase da popularidade, ou da aceitação, que foi o segundo ano. E a terceira fase da rejeição, da resistência, 1 ano e meio. Durante 1 ano e meio, quase Jesus ficou sem ir a Jerusalém, porque sabia que já tinham planos ali para tentar prender ou fazer qualquer coisa. Não era tempo de enfrentar Jerusalém. Nós já pregamos sobre isso. Esse texto que nós lemos agora, ele está inserido no segundo ano, portanto no grande auge. Jesus diz isso que nós acabamos de ler, após curar uma mulher com fluxo de sangue, após livrar 2 cegos e um mudo. Jesus, para onde ia, levava multidões de pessoas, muitos interessados no pão que ele podia distribuir e multiplicar, mas algumas pessoas ali interessadas em ouvir a mensagem que ele trazia com ele. E era no auge, na grande, sim, aceitação, no murmúrio, naquela coisa toda, que Jesus não se deixa envolver em nenhuma parte da sua existência, do seu interior, nenhum fascínio, porque ele sabia que a maioria daquelas pessoas não estava entendendo, ou buscavam nele aquilo que efetivamente não era o grande propósito dele de anunciar. E Jesus, assim, ajuntando uma tremenda multidão, ele olha para o interior de cada um, como eu estou olhando para vocês. E Jesus busca no interior dessas pessoas, ele olha, ele encontra nas pessoas aquilo pelo qual talvez tenha sido a maior explicação, a maior alvo que Jesus queria alcançar, que era integrar as pessoas na causa do Evangelho. Jesus não estava querendo impressionar ninguém com a maneira que ele falava do Pai ou do Reino, tão menos impressionar pelas curas que ele fazia. Jesus estava interessado em movimentar o interior das pessoas e despertá-las para o grande sentido que o Evangelho traz à medida que eu entrego a minha vida para viver pelo Evangelho. E viver pelo Evangelho nada mais é do que Tiago 2,26, manter a minha fé em obra, para que a obra que é fruto da minha fé em Cristo realce, diga a respeito de mim, fale acerca de mim, fale acerca de um
legado que eu estou construindo na minha vida. E esse legado passa pelo ganho de vidas. A palavra de Deus fala que a sabedoria consiste em ganhar vidas, almas para Deus. Aquele que ganha almas para Deus, sábio é. Então nós não estamos interessados, e eu nunca estive, eu sempre digo isso aqui, em encher esta igreja, porque eu não trabalho para esta igreja, eu trabalho para Jesus. E se eu estou aqui fazendo a obra de Deus aqui, e se algumas pessoas querem fazer a obra comigo, amém, nós vamos fazer juntos, não separados. Eu estou aqui em cima, você está embaixo. Porque tanto faz eu pregar aqui ou eu pregar aqui, não tem nenhuma diferença. Eu não trabalho para a igreja, eu trabalho para Cristo. Eu vivo para Jesus, eu vivo para a CSJ. Se amanhã eu estiver ali, é a mesma coisa. Mas o que tem que motivar o coração do homem, o que tem que motivar o meu interior, é falar, puxa, assim, a fé sem obras é morta. E se eu sou uma pessoa chamada por Cristo para viver o Evangelho da cruz, e se Jesus diante de uma multidão e diante da minha vida olha para mim e fala, olha, a seara é grande, e aí onde você está? O que você está realizando em prol da seara? Porque quando o texto fala que ele andou de cidade em cidade, é como se hoje eu lesse esse texto e Jesus está andando de igreja, de comunidade em comunidade, procurando quem? Aquele que o adora em verdade e em espírito. E eu não posso adorar alguém, eu não posso amar alguém sem realizar a obra dele. Eu não consigo entender. Eu tenho que virar Nicodemos, irmãos, entrar de novo na barriga da minha mãe e nascer para entender algumas coisas. Como eu posso dizer que amo alguém e não trabalho para ele? Eu não dedico nada da minha vida para ele. Aí Nicodemos, e não dá nem para ir para a barriga da minha mãe, porque ela já foi embora. Senão eu ia amanhã na casa dela e falava, mãe, deixa eu entrar de novo e sair para eu poder entender algumas coisas. Então eu separei 3 textos para nós aprendermos as 3 maneiras que nós servimos Jesus com alegria. Abra aí na tua Bíblia comigo, Lucas 8, capítulo 3. Lucas 8, 3.